Vamos falar um pouco hoje sobre a presença de Deus. A presença de Deus, que é o único anseio do coração humano. E quando todo aquele que ama, todo aquele que deseja, que quer entender e compreender acerca da presença de Deus, deve olhar para a vida do rei Davi e buscar entender o que se passava ao seu redor. Sabemos, como a própria Bíblia diz, que somente Deus tem o poder de esquadrinhar o coração do homem, mas quando nós olhamos para a vida do rei Davi, nós entendemos que Davi foi um homem que teve um coração que errou, um coração que cometeu inúmeras falhas, mas Davi, acima de qualquer coisa, o seu coração pertencia ao Senhor e ele buscava satisfazer a vontade de Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 6, o título vai dizer que Davi transporta, leva a Arca da Aliança para Jerusalém. A Bíblia também declara que duas pessoas iam acompanhando a Arca da Aliança, que era Uzá e Aiô. Em um determinado momento, os bois tropeçaram e Uzá, na tentativa de impedir até que a arca viesse a cair, ele pôs a mão sobre a arca de Deus e naquele momento a Bíblia vai declarar que Deus se irou de tal forma, que feriu Uzá pelo seu erro e Uzá morreu ali diante a arca de Deus. E logo adiante nós lemos e Davi, ele tem medo quando ele vê aquilo acontecer. Davi teve medo. E eles deixaram a Arca da Aliança por 3 meses na casa de Obed-Edom. E como todos sabem, todo aquele que lê, que já leu esse texto, sabe que a Bíblia declara que Obed-Edom foi abençoado e toda a sua família, porque a Arca do Senhor estava em sua casa. E nós aprendemos logo aí que Obed-Edom zelou pela presença de Deus. Porque se ele não tivesse zelado pela presença de Deus, poderia ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com Uzá. Então, ele teve zelo. Mas eu quero te convidar a ler o texto, na verdade, que está em Salmos, de número 27, Salmo de Davi. Versículo 4, Davi vai declarar em alto bom som, neste salmo o seguinte: pedir uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Nós olhamos aqui o sincero desejo de Davi foi um dos elementos que desenvolveram sua profunda confiança no Senhor. E aquele que busca a presença de Deus, que anseia por isso, precisa ter esse desejo. Davi era um homem com propósitos bem definidos. E nós também devemos ter esse supremo desejo de viver na mais íntima comunhão com Deus. Uma das maiores necessidades que aquele que busca e que anseia a presença de Deus é contemplar a beleza do Senhor, contemplar as maravilhas do Senhor, contemplar os prodígios do Senhor, contemplar tudo aquilo que o Senhor faz. Então, te convido, a partir de hoje, buscar a zelar, buscar honrar a presença do Senhor, porque a presença de Deus é o único anseio do coração humano. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a cada dia a você estar realmente ansiando e buscando somente essa presença, porque a presença de Deus é a única coisa que nos satisfaz.